Para seus lindos, me mandaram uma sugestão irada no último vídeo lá na minha DM do Insta. Por favor, faz um vídeo explicando pintura tom de cinzas. Ai, eu nunca te pedi nada. Ô, rapidão, assiste esse vídeo aí, velho. Tá muito legal. Confia. Dá o clique aí. Eu vou explicar pra vocês de uma vez por todas como que faz uma fucking pintura em tons de cinza e ir pra cores. A forma definitiva, Ultimate Ultra Master fucking foda. Vem comigo. Mentira, na verdade eu não pinto assim, eu não faço ideia. Mas eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Eu tenho algumas dicas e truques que eu acho que pode ser muito bem-vindo. Oh, peraí. Você não tá me seguindo no Insta? Vem, cola lá, meu parceiro. É por lá que eu aviso sempre que sai vídeo novo. E também as lives que eu faço na roxinha. Sim, eu faço lives na roxinha. Ok que é de vez em quando, mas eu faço. Todos os links na descrição. Dito isso, bora pro vídeo que eu sei que tá todo mundo curioso. Bom, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é por que usar esse método e o que ele ajuda a gente, né? Diferente de quando você sai pintando nas cores e tudo mais, eu acredito que usar o método de preto e branco, começar com os valores primeiramente, depois buildar a nossa iluminação e pintura, permite a gente separar claramente no processo complexidades da nossa peça. Às vezes pode ser muito difícil usar várias bolinhas e fazer o malabarismo da pintura dar certo. Então, há muitos artistas que preferem dividir o processo, começar apenas com preto e branco e lidar com iluminação antes de lidar com cores. Eu particularmente não gosto muito desse processo porque no final mais me atrapalha do que ajuda, mas eu entendo muito bem que ele pode ser muito útil nestes momentos em que às vezes a pintura é muito complexa em termos de cores e tal, e ela precisa ter uma iluminação muito acertadinha, então se preocupar só com essa parte ajuda bem mais. O como eu levo esse método de preto e branco para mim é usá-lo como uma blocagem, um passo antes do meu render, de começar a renderar. Eu não vou até o final no preto e branco, ele é só uma etapa inicial, um start, que vai me ajudar a continuar a partir de um certo momento, com as cores e as luzes tudo bem definidas. E para isso a gente tem uma ferramenta muito interessante que é o Labs Slider. Meu Deus, Isaiah, o que é o Labs Slider? Calma, meu cara, eu vou te explicar mais pra frente ainda nesse vídeo. Bom, então vamos falar do vídeo em si. Eu separo cada objeto da minha cena em camadas e cada objeto vai ter o seu valor. Uma coisa que é muito importante é isso, é separar em camadas, porque isso vai facilitar mais pra frente o nosso processo. Outra coisa que eu indico é sempre buscar a leitura correta da nossa imagem. Então esses valores não é apenas máscaras, eles têm um sentido em si. Eu estou buscando uma melhor leitura sempre da minha peça, como que eu quero que ela seja enxergada no final. Então tem que levar isso em consideração também. E outra coisa, como as camadas estão sempre separadas, é sempre fácil de ouvir e ajeitar. Eu acredito que como vocês estão vendo aí na tela. Bom, então depois que a gente tem tudo separado da blocagem, a gente vai agora para luz e sombra. Eu começo fazendo um occlusion bem leve na personagem, que é uma sombra que vai tirar bastante detalhes da parte de baixo. Isso tudo é uma camada de multiply. Depois eu crio outra camada de multiply, que agora sim vai ser nossa sombra principal, que vai ser a junção da sombra projetada e a sombra da forma. Por que eu gosto de pintar a sombra? Porque ela magicamente já me dá a luz. Então as áreas que não vão ser afetadas pela sombra é a área de luz. Simples assim. Não tenho que pintar a luz. Né? E isso também é gosto. Não quer dizer que um tá certo, outro quem pinta a luz, por exemplo. Mas para mim é outro método de fazer, já é um outro passo. Nessa parte a gente vai se preocupar
super com a direção de luz, os volumes. No caso, eu fiz mais rápido pro vídeo, para ser mais uma demonstração, mas é interessante que vocês tomem bastante cuidado e levem bem em consideração as direções da luz, a forma corretinha do que vocês estão pintando, para que sirva como uma boa base. Uma coisa também que me ajuda bastante quando eu tô fazendo essas peças e não tem o ponto de luz realmente dentro da cena é desenhar essa pequena seta em 3D, porque eu tô sempre visualmente relembrando qual é a direção da luz. E de onde ela vem, isso me ajuda bastante, me facilita sempre estar atento com os meus planos. Bom, feita a sombra principal da nossa imagem, eu vou começar a blocar agora algumas occlusions. Aí sim, são as occlusions onde a luz vai penetrar minimamente ou quase não vai penetrar. Penetrar minimamente é quase não penetrar. Enfim, aquelas áreas onde a luz realmente não vai afetar at all, assim. E aqui vale um disclaimer. A partir desse ponto vai haver também a sombra, alguns midtones, e eu acredito que pelo menos essa fase de occlusion midtones é muito pessoal, ela não é realmente de fato importante para blocagem neste momento, mas eu gosto de fazer às vezes. Então eu faço, como eu falei, essa occlusion, e agora eu estou colocando os midtones. Geralmente os midtones na face da luz. São aquelas áreas que ainda assim estão na luz, mas ela não está recebendo a luz intensamente de frente, sabe? E aí, como eu falei, é uma parte muito pessoal. Vai de cada um. Às vezes eu coloco, às vezes não. Eu deixo na hora da pintura, de fato. Mas dessa vez eu decidi colocar para ficar bem explicadinho como que a gente pode separar tudinho. Novamente tudo em Multiply, porque já mexe com as camadas embaixo tudo rapidamente. Pode ser também outro tipo de camada, mas eu particularmente tenho preferência pelo Multiply. Bom, então vamos falar sobre o Lab Slider, né? Finalmente, eu sei que sei que tá todo mundo curioso a respeito. E, cara, é muito divertida essa ferramenta. Ela vai ser muito importante para esse nosso processo, porque ela tem algumas coisas que vão nos ajudar. Bom, primeiramente, como encontrar o Lab Slider, né? A gente tem aqui o cubo de cores normal, o padrão que vem aqui do Photoshop. Eu não sei se outro programa possui essa mesma ferramenta do Lab Slider ou algo parecido, mas como eu sou do Photoshop, vamos falar do Photoshop. Primeiramente, aqui no cubo matiz, nós vamos nas 3 linhas aqui em cima, no canto superior direito, e a gente vai encontrar o controles deslizantes de Lab, ou Lab Slider. Show de bola. E aí aqui começa a magia. Ele possui 3 opções e a gente vai passar por cada uma delas agora. Bom, o L é de Lightness, ou o valor. A gente vai controlar o valor da nossa cor através daqui. E olha como é interessante. Vejam que o nosso Lightness, o nosso L, está travado em 50, beleza? Se eu vir aqui e começar a simplesmente mexer em qualquer controle aqui,
e pintar cores variadas, ele vai deixar os valores muito próximos. Ele tem esse controle. Vê que de longe não faz tanta diferença assim. Então ele tende a deixar os valores muito próximos. E é isso que a gente vai usar na próxima etapa. Escolhendo os valores base que a gente já fez no começo da imagem e mudando apenas a cor escolhida. Então ele não vai estragar a nossa hierarquia de valores. Show? Vamos pular o A por enquanto e vamos falar do B, que é outra parte muito importante. Bom, o B é de temperatura. Não me pergunte onde que o B tá na palavra. Eu não sei os nomes em inglês, mas é esse slider que a gente vai controlar a temperatura da nossa cor. Bom, nós temos essa cor aqui. Para mexer na temperatura dela, basta ir para a direita ou para a esquerda. Sendo a esquerda a cor mais fria, a gente esfria a cor. E à direita a gente esquenta a cor. Então a gente adiciona azul ou amarelo. Vejam só. Se a gente for para a esquerda, a gente vai esfriando a cor aos poucos, né? Obviamente, dependendo de quanto você anda. Mas vejam só. E se a gente for para a direita, a gente começa a esquentar a cor. E a magia é que os valores não mudam porque eu não mexi no L, nosso lightness. Então, isso aqui é outra coisa maravilhosa. Agora a gente fala do A, que é de tint. Não me pergunte o porquê, mas esse é um termo que eu aprendi. E ele é basicamente uma bússola que a gente vai encontrar as outras cores. Então a gente consegue deslizar para a esquerda e adicionar verde. E para a direita a gente adiciona magenta, né? Então vamos supor que nós temos essa cor aqui. Por exemplo, putz, eu acredito que ela deveria ser mais verde. Então a gente vai adicionar um pouquinho à esquerda. E basicamente a gente vai encontrando as cores aqui. No começo é bem difícil de encontrar as cores usando esse slider, mas com o tempo vocês vão se acostumando a encontrar. Ele também é bastante visual. Então quando você vai mexendo no slider, você já sabe qual cor que vai chegar próximo ali onde você está mexendo. E por fim você me pergunta, ok, a gente consegue mexer no valor, ok, a gente consegue mexer na temperatura e achar outras cores. Mas como é que eu adiciono ou retiro saturação da minha cor? Cara, que maravilhosa pergunta você me fez. Nas extremidades do nosso slider, a gente começa a adicionar saturação. Então se formos reparar, essa cor é bastante saturada, está mais na extremidade do nosso slider, e quanto mais carregamos para a esquerda, quanto mais carregamos para o centro do nosso slider, ele fica menos saturado. E se continuarmos para outra extremidade, temos nova saturação na cor. A gente consegue ver que há dois risquinhos no meio, né, desses dois sliders, justamente para sinalizar que ali é onde vai estar mais saturado, que é o meio do slider. Bom, basicamente é isso, e agora que vocês sabem como usar o Lab Slider, é só continuar com o vídeo. Agora que a gente sabe como funciona o Labs e por que ele é tão maravilhoso, a gente vai fazer uso dele agora. Eu venho em cada camada, com conta-gotas eu seleciono aquele valor. Como no Labs a gente tem essa facilidade de blocar o valor e não mexer nele at all, mexer apenas nas cores, isso vai facilitar bastante em eu conseguir deixar a minha hierarquia de valores prévia, que a gente já fez nos passos anteriores, de forma intacta e mexer apenas nas cores. Aqui vocês vão ver que eu acabo mexendo sim nos valores, mas é porque simplesmente a gente tem essa liberdade a qualquer momento. Não é porque nós fizemos de uma forma X anteriormente que ela tem que ficar até o final. A gente pode ajustar, somos artistas, não? Então, a gente vai novamente voltar à base de valores que a gente tinha feito. Desliga as luzes, agora a gente não está se importando com luzes. Tenta ter em mente sempre uma divisão clara de funções durante o processo. Então, quando a gente estiver lidando com a luz, é só com a luz. Quando estiver lidando com os valores, é só os valores. Com as cores, é só as cores. Então, vamos desligar as luzes agora. Vamos voltar para os valores para poder escolher nossas cores.
Show de bola? Show de bola. O importante é dizer que nessa etapa a gente precisa locar a transparência da nossa camada para que na hora que estivermos pintando a tinta não vaze para fora da seleção, né? Por modos de dizer. Que ela fique só naquela seleção que a gente já fez previamente na última etapa. A outra coisa também é que nessa etapa a gente pode começar a brincar com texturas. Tem essas florzinhas que eu acabei adicionando, vai ter algumas texturas de areia, de sujeira que eu coloquei só para realmente testar. Então cabe muito bem colocarmos textura aqui. Pode ser camada separada, desde que esteja abaixo das camadas de luz e sombra, vai funcionar muito bem. Então aqui basicamente é continuar pintando e adicionando nossos valores base e deixar nossa peça mais rica possível nas cores, porque agora é concentrar apenas nas cores. Agora que nós terminamos de escolher nossas cores base, nós voltamos para as camadas de sombra. Vocês veem que depois de ligar, a gente já tem uma base muito sólida, mas acontece que as cores estão muito acinzentadas. Por quê? Porque a nossa cor base da sombra foi um cinza, foi um preto. Tá no Multiply, então tá muito carregado de uma cor cinza. O que não é muito bonito, não é muito aesthetic, não é mesmo? Então a gente precisa vir e dar uma temperatura para a luz. O Labs vai nos ajudar aqui a travar os valores e escolher só a temperatura. Eu, no caso, escolhi uma temperatura mais fria, porque eu quero que essa luz seja mais quente. Mas, bom, se você escolher a temperatura mais quente, automaticamente sua luz vai ser mais fria também. É isso. E com isso a gente consegue dar uma temperatura e uma valorizada na imagem que fica maravilhosa. Uma dica muito importante também, sempre estejam revendo os valores da sua peça do início ao fim. Então você fez uma etapa de cores, rever os seus valores. Pintou uma parte na luz, volta e vê como é que tá os valores, sempre buscando a leitura da imagem. A partir daqui eu vou começar a adicionar algumas luzes. Eu gosto de usar, por exemplo, Linear Dodge para uns highlights e Overlay para fazer a temperatura da luz principal. É muito fácil, como nós temos a base da sombra, é só clicar na camada de sombra, ela vai gerar a seleção daquela imagem, nós invertemos e bom, temos a camada de luz. É bem fácil assim, a seleção pelo menos, como vocês estão vendo agora.
Às vezes, quando eu tô escolhendo minhas cores bases, acaba que a minha influência da luz no futuro não fica muito clara. E eu acabo precisando vir com essa nova camada de luz e dando uma temperatura mais forte à nossa peça. Bom, daqui pra frente é só continuar ajustando nossa base de luz e sombra. Nossos valores já estão definidos, a nossa base da imagem está pronta e daqui é só seguir com a imagem colorida e começar a renderar, tirando linha, melhorando principalmente os shapes, a volumetria. E é isso. Espero que tenham gostado do processo e tenham ajudado. Novamente, é só um jeito de fazer. E é como eu gosto de fazer essa parte de preto e branco, tê-la como uma base e não a pintura final no preto e branco e depois colocar cores. Eu nunca me dei muito bem com isso, mas tem artistas que lidam maravilhosamente bem. Eu não sou um deles. Mas a gente está sempre buscando entender como que funcionam esses métodos e de alguma forma eles nos ajudarem, não é mesmo? Bom, é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, compartilha no grupo do WhatsApp da família. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, tema para próximos vídeos e a gente se vê no próximo alinhamento dos planetas. Valeu!